e dizer da importância de conselho, né? Os conselhos são fundamentais. Eu me lembro de 88, quando eu fui vereador, e a gente fez a lei orgânica, ali a Vera, o Cláudio, o Filho, o Flávio, a Lília e o nosso querido Fábio. E naquela época eu era vereador, e aí a gente fazia a lei orgânica e eu tinha aprendido de vir desse movimento, né? E a gente queria enviar conselho de tudo. E os vereadores não concordavam comigo, eu lembro disso, era uma guerra, né? Porque eles falavam assim, os conselhos vão tirar o poder do vereador. Acreditavam nisso, que eu ofuscar alguém. Quem tem brilho vai em qualquer lugar, é isso? Eu quero brilhar, vocês do conselho, eu peço e todo mundo vai brilhar e fazer política e fazer a tarefa de casa. E hoje, né, eu acho interessante, naquela época era uma dificuldade de criar conselho, era a guerra, era se o conselho ia ser deliberativo ou não, essa guerra tem, também eu estou olhando a ilha ali, você lembra disso aí? Né, que era uma guerra fundamental. E hoje a gente não tem medo disso, acho que está aqui os vereadores, nós temos feito uma política na Câmara de dizer que os conselhos são nossos parceiros, né? De ajudar a fazer política pública. Aqui ontem nós discutimos com vocês, né, da assistência social, com a nossa audiência pública, aqui com o Paulo da Comissão Cidadã, e aí foi produzido um projeto de assistência social que vai dar para você, meu Pécio. E aí você vai fazer de acordo com aquilo que a gente discutiu. Aí você, se você fizer contrário, não faça, porque só vai ter guerra, não vai? E é isso que é importante. Eu acredito que ele não faça, porque nós acreditamos nessa política pública. Hoje os conselhos são fundamentais para nos ajudar a produzir política pública, seja do idoso, no caso aqui, da criança, da assistência social. Então isso é muito importante, os conselhos. Nós estamos voltando a acreditar nisso, a Câmara tem apoiado isso e nos ajudar. Quer fazer política pública, ajudar a fiscalizar, isso é muito importante. Eu até queria aproveitar nesse momento para dizer de uma questão séria com o Conselho da Criança e Adolescente, viu, Cláudia? Você que ajuda muito nisso, que nós recebemos denúncia essa semana hoje, que lá no presídio, um menino de 13 anos, uma criança foi estuprada, entendeu? Por outros adolescentes de 17 e de 16 anos. Olha que coisa séria, né? O ECA fala que nós temos que ter locais para medida socioeducativa. Fala, cadê? E ainda tem gente, né, no meio de nós, que fica falando que tem que ter menor idade. Meu Deus do céu. Aí eu fico assim pensando, não tem lugar de pôr esses guris, como é que vai crescer por mais ainda? E achar que nós vamos resolver o problema da criminalidade. Não é isso que resolve. Eu sou radicalmente contra e acredito que as pessoas que têm senso bom, né, que não é ridícula, não vai ficar carregando essa cruz que tem que ter menor idade. Daqui no dia nós vamos prender os meninos de 2 anos também, tá? Porque nós não temos isso. Então são coisas sérias e o Conselho tem esse papel de ajudar a produzir política pública para o nosso município, né? Nos ajudar a fazer suas conferências, envolver a sociedade, né, dos direitos, e vai por aí todos os conselhos que nós estamos colocando aqui. Então nós estamos encaminhando essa denúncia para a nossa Comissão de Direitos Humanos da Câmara para ajudar a curar, mas são coisas sérias que acontecem e que às vezes nós nem ficamos sabendo disso, seja com o idoso, com as crianças, ou de assistência. E assistência é um lugar de produzir política de assistência, não é fazer clientelismo nem assistencialismo. Aí vocês vão nos ajudar, né, a parar esse negócio de estar distribuindo cesta básica, né, e outras coisas, mas fazer política pública e de assistência, né? Então eu queria parabenizar todos vocês, a Câmara, né, está aqui a portas abertas para ajudar vocês. A qualquer hora vocês quiserem reunir na Câmara, está aberto para reunir, tá bom? E você, Alberto, aqui, Cristina, que é o gestor nosso da nossa cidade, o executivo, nós estamos prontos a ajudar. E esperamos que você nos ajude, né? E nós também, enquanto vereadores, nenhum aqui vai estar, né, não querendo ajudar. Então nós estamos de portas abertas com vocês a ajudar a produzir política pública que esse país e o município que precisam.
obrigado e parabéns a você. Dando continuidade aos procedimentos